Bom dia, o meu nome é Pedro Pimparal Serafim e estou aqui com o jornalista Humberto Ferreira e vamos dar a conhecer o técnico argentino de 39 anos que está a caminho do Futebol Clube do Porto. O Porto prepara-se para apresentar o novo treinador nos próximos dias. Humberto, quem é Martin Anselmi? Martin Anselmi, como tu já fizeste referência, Pedro, bom dia antes de mais, é um treinador de 39 anos que estava a treinar o Cruz Azul no México. Estamos a falar de um treinador que é visto na América do Sul e na América Central como a nova vaga dos treinadores argentinos. Tem uma inspiração até antiga e vamos falar dela também mais à frente, num treinador muito icónico que é Marcelo Bielsa, mas estamos a falar de um treinador que na América Latina surge de um lado completamente distinto dos técnicos de futebol. Na América Latina, para tu seres treinador de futebol, por norma tens um passado relacionado com o futebol. Martin Anselmi não tem esse passado relacionado com o futebol de uma forma completamente vincada. Ele foi futebolista, mas foi futebolista de camadas de base no Ferroviário ou Ferrocarril Oeste, uma equipa dos bairros de Avellaneda e Caballito em Buenos Aires. E ele foi treinador, e na Argentina, tu para seres treinador de futebol, ou vens de uma carreira de futebolista que não precisa ser renome, mas sendo profissional de futebol, ou então só podes tirar o curso de treinador a partir dos 25 anos. E estamos a falar de um jornalista desportivo. Martin Anselmi é formado academicamente como jornalista desportivo, porque depois de ter terminado o seu ensino secundário, a sua dedicação ao futebol era tão forte que ele tinha por objetivo aprender mais de futebol, sendo jornalista desportivo. E licenciou-se em jornalismo desportivo e aos 25 anos apenas é que foi tirar o seu curso de treinador, que era um momento em que quem queria ser treinador de futebol e não tinha um passado relacionado com o futebol poderia fazê-lo. E o percurso dele como treinador de futebol começa nessa fase em que e vai tirar o curso no Atlético Excursionistas em Buenos Aires, uma escola de treinadores de futebol com, curiosamente, até um pouco aproveitamento. Aquilo que conseguimos perceber é que, por ano, cerca de 70 pessoas inscrevem-se para tirar o curso de futebol e são muito poucos os que conseguem acabar o curso. Martin Anselmi foi um dos que conseguiu acabar o curso e depois, a partir daí, começa a sua carreira a pulso, sempre por baixo, muito por baixo. Há uma história bastante curiosa em torno deste treinador, até quase romântica, se quisermos, porque ele acaba por criar as oportunidades para ser o treinador que é hoje em dia, mas também do outro lado, ele era dono de uma gráfica, imagina, possivelmente até para imprimir o seu jornal desportivo, quem sabe. Isto já estamos aqui um bocadinho até a supor, mas ele era dono de uma gráfica e a primeira oportunidade que surge é precisamente por intermédio de um treinador que ele teve no curso de treinadores, que lhe pediu para ir fazer umas impressões e no dia em que ele foi buscar, na segunda vez, lhe diz que há a oportunidade dele poder ser um videoanalista e trabalhar como videoanalista no Independiente da Argentina. E a partir daí, ainda nas camadas de base no Independiente da Argentina. E a partir daí começa a sua carreira de treinador, que o levou por vários caminhos e sempre palmilhando o caminho muito próprio e individual de altos e baixos, que é normal na carreira de um treinador. Ele, a partir daí, abdicou da gráfica, ficou entregue à irmã esse negócio. Ele cresce sendo treinador adjunto de Gabriel Milito, por exemplo, que é irmão de Diego Milito e que esteve no Barcelona, bebeu de muito ensinamento até de Pep Guardiola. Gabriel Milito, no Independiente, esteve depois a trabalhar com Francisco Berché, que é o treinador que no fundo o puxa para ser treinador. Estamos a falar de um treinador adjunto e que viu nele qualidades para começar pela base. Ele depois chega a ser treinador principal de camadas jovens, precisamente no Atlético Excursionistas, e este lado que depois vamos conhecer do lado humano de Anselmi, podemos ver que vem de facto quase de berço, porque nesse curso, ou nessa equipa dos excursionistas, ele tinha a mulher a ajudá-lo. Ele não tinha condições para ter uma equipa técnica e era a sua esposa Bárbara que lhe filmava os treinos, lhe filmava os jogos. Conta ele que, conta o próprio Martin Anselmi, por vezes até se chateavam porque os planos podiam não estar melhores para ele poder analisar, mas estamos a falar de um treinador que lutou para ser treinador e cresceu muito a pulso também para conseguir agora este processo de chegar à Europa e chegar ao Futebol Clube do Porto. É surpreendente esta chegada ao Futebol Clube do Porto? É surpreendente, parece-me clara esta surpresa, mesmo que, por exemplo, Scaloni seja
o treinador campeão do mundo e seja um treinador até bastante elogiado. Marcelo Galhardo chegou a estar na órbita do Benfica noutros tempos, por exemplo, para chegar à Europa e acabou por nunca chegar à Europa. O que é certo é que esta migração de treinadores argentinos para a Europa não é muito comum e normalmente acontece com treinadores que já foram jogadores na Europa. Estou-me a lembrar que o Celta de Vigo chegou a ter 2 treinadores argentinos, Eduardo Copé um deles, o Bordiz o outro, mas não é muito comum vermos treinadores argentinos a fazerem esta migração para a Europa. E por isso, esta chegada de Martin Anselmi ao Futebol Clube do Porto é surpreendente, desde logo porque muita gente não estava familiarizada sequer com o nome de Martin Anselmi. Depois, porque desportivamente não foi um nome que nós olhamos e conseguimos perceber, foi um jogador de renome, tem conhecimento do treino, tem conhecimento do jogo, e Anselmi é surpreendente esta chegada muito por isso, mas depois vamos perceber todo o caminho e faz algum sentido. Estamos a falar de um treinador que é agenciado pela FIA Management, à cabeça Hugo Cajuda, o empresário português, que é também o empresário de Jorge Costa, hoje diretor do Futebol Clube do Porto, e nesse relacionamento com certeza que o nome de Martin Anselmi foi colocado em cima da mesa. E eu posso dizer também que era um nome que o seu empresário há muito que queria tentar colocar na Europa. Portanto, é um treinador a quem até o empresário o que ajuda, que quando leva Abel Ferreira para o Brasil e consegue entrar no mercado sul-americano, teve como sinalizado. Anselmi chegou nestes últimos dias até a estar a ser negociado pelo Botafogo para render o Arthur Jorge e tinha outro tipo de propostas ainda na América Latina, mas o facto de e na América do Norte, na América Central, como era o caso do México, mas o facto de, neste caso, de o que ajuda apostar muito nele na vertente europeia, fez com que também ele conseguisse convencer os dirigentes do Futebol Clube do Porto, que vão pagar uma cláusula. Era um treinador que era tão protegido por parte da equipa do Cruz Azul, face à sua ideia e à sua identidade de jogo, que ele estava protegido por uma cláusula de 5 milhões de dólares, cerca de 5 milhões de euros, para as ligas menos de topo. Se fosse para mudar-se para uma liga de topo, ele custaria uma cláusula de sensivelmente 3 milhões e é nessa ótica, uma vez que o Futebol Clube do Porto ainda está nas competições europeias, que os Dragões estão a tentar negociar para não terem de pagar os 5 milhões de dólares ou 5 milhões de euros, mas sim um valor mais abaixo dessa verba. Quais são as suas grandes inspirações enquanto técnico? Já aqui falamos do Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa é a sua principal inspiração, a Pep Guardiola também, e a Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez é atual treinador de Saragossa e que foi o técnico que lhe deu, eu diria que a grande mão para o futebol profissional do Independiente del Valle, quando estava sem trabalho, Martin Anselmi. Mas a história em torno de Marcelo Bielsa é muito curiosa, porque em vários artigos que já pudemos também investigar sobre Martin Anselmi, foi a história de Bielsa, os comportamentos de Bielsa, a forma como Bielsa foi sempre disruptivo e inclusive incomodado com o que ia tendo no seu jogo, que fez com que Martin Anselmi quisesse ser treinador, ao ponto de, numa eliminatória da Liga dos Campeões contra o Manchester United, tenha conseguido depois ter uma observação in loco em Bilbao. Ele conta que para ir para a Espanha teria que vender a sua mota para conseguir pagar a viagem, e foi algo que fez para conseguir beber dos ensinamentos de Marcelo Bielsa, por força de uma rede de contactos que tinha com o adjunto Marcelo Bielsa, numa época em que vai inclusive à final da Taça do Rei, e ele de uma assentada consegue não só absorver de Bielsa, mas também de Pep Guardiola no Barcelona, e essas são os seus dois grandes mentores táticos. No perfil mais pessoal, Miguel Ángel Ramírez é de facto o nome que salta à vista na ideologia de Martin Anselmi, na forma como gosta de unir o grupo e de trabalhar em torno do grupo. Como é que é o estilo de jogo que ele implementa nas suas equipas? Ele diz que é um treinador algo camaleónico, capaz de se adaptar àquilo que os jogadores lhe possam dar e às características de cada jogador. Ainda assim, o mais presente que é possível ver é um 3-5-2 ou um 4-3-3. É um treinador que, tendo, até na sua carreira de desportista, tido muito trabalho no futsal,
trabalhar em posse e o jogar em posse é algo que é muito privilegiado por Martin Anselmi. Ele gosta de esperar pela pressão do adversário para conseguir sair a jogar de uma forma muito harmónica e muito junta. É um treinador que gosta de ter e privilegia a equipa defender em bloco e atacar em bloco, não gosta de ter linhas muito esticadas, não gosta de ter os jogadores muito distantes da ação central do jogo. Vários jogadores já disseram muitas vezes que são capazes de começar a extremo direito e de repente estão a fechar o lado direito da defesa ou a zona central, com várias posições a serem preenchidas no terreno de jogo. A nível tático, como já dissemos, é um treinador que gosta e privilegia o 3-5-2 e o 4-3-3, mas tem a ideia da bola e de gerir o jogo muito com bola, tendo os jogadores sempre muito próximos. A sua ideia de família advém até de Miguel Ángel Ramírez, como estávamos a dizer, em que efetivamente ele tem esse contacto muito direto com o estilo de jogo e com os jogadores. É um treinador que gosta de ter os jogadores a perceberem o que é que os pretende e o que é que o jogo deve ter. E faz isso, começando do guarda-redes até ao ponta de lança, todos de uma forma única e não apenas num trabalho um bocadinho até mais separatista de cada uma das zonas. A probabilidade de passarmos a ver um Futebol Clube do Porto mais coeso e mais próximo da ação do jogo, de todos os jogadores, é uma grande probabilidade, porque essa é a grande ideologia de Martin Anselmi. No que toca a recomendações, os nossos espectadores podem ir assistir ao Destino Saudade com Paulinho Cascavel, já disponível nas diferentes plataformas.